Olá, bem-vindo à nossa primeira aula sobre edição de imagens do Photoshop. Eu quero começar essa aula falando com você sobre um assunto bem importante, que são os modos de mesclagem. O que significa isso? Quando eu trabalho no Photoshop, eu vou trabalhar ao mesmo tempo com muitas imagens ou muitas camadas de informação, então eu vou ter uma foto no fundo e vou ter alguma coisa em cima dessa foto, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. E como é que isso tudo interage? Isso é a partir desses modos de mesclagem, que são as maneiras que a gente vai misturar então essas camadas para conseguir obter cores específicas, luminosidades específicas, né? Então, misturando uma camada que está na frente com uma camada que está atrás. E para a gente entender um pouquinho mais como é que funciona isso, primeiro, onde é que eu vejo, né, esses modos de mesclagem? Quando você abre o menuzinho de camada, que são essas duas folhas colocadas aqui uma acima da outra, você vai ver que aqui em cima tem uma opção que você abrindo, você consegue ver vários nomes. Então, normal, dissolver, escurecer, multiplicação. Dependendo da versão do seu Photoshop, pode ser que seja um pouquinho diferente, tá? Mas ele vai ser no mesmo lugar. O que pode mudar são umas várias opções de modo de mesclagem. Pode ter nomes um pouco diferentes, opções um pouco diferentes. Mas, de modo geral, elas vão ser muito semelhantes. Bom, vamos trabalhar com essa imagem aqui. Essa vai ser a minha imagem original, esse cachorrinho simpático. Você pode adicionar uma imagem qualquer, pegue aí uma fotografia de preferência para você entender bem como é que vai funcionar esses modos de mesclagem. Lembrando, né? Pode adicionar uma camada nova aqui embaixo e excluir uma camada na lixeirinha. Bom, quando eu seleciono o modo de mesclagem normal, vai acontecer isso daqui. Tá? Eu adicionei essa cor aqui rosada, essa listra branca, essa listra preta, deixei um buraquinho aqui, para você entender o que está acontecendo. O que aconteceu foi que eu pintei por cima da minha fotografia como se eu tivesse jogado ali uma tinta espessa e, enfim, eu não vejo mais nada da fotografia, só vejo apenas a tinta colocada em cima. Então eu vejo o rosa, eu vejo o branco, eu vejo o preto e tá ali. Esse é o meu modo de mesclagem normal. É o modo padrão, assim, quando você começa a mexer com isso, muito provavelmente você vai, se você não mexeu sem querer antes, né, você vai estar nesse modo normal de mesclagem. Então aqui em cima vai estar normal. Por que não está normal aqui? Na verdade eu estou com um grupo selecionado, mas se eu abrir, ó, olha só, opa, não aqui nesse outro grupo, vou abrir, selecionei a camada, tá ali, ó, normal. Então, normal, bem simples de entender. O próximo modo de mesclagem é um modo chamado dissolver. Parece bem parecido, né? Na verdade, parece igual. E realmente, nesse exemplo específico, ele está igual. Mas o modo dissolver ele é um pouquinho diferente do modo normal. Que ele também vai pintar tudo por cima, dá essa ideia de fechar, né, ali com tinta, mas ele pinta de uma forma um pouco mais aleatória. E dependendo principalmente de aspectos aqui de opacidade e fluxo da minha camada. Aqui, como eu pintei uma cor fechada, não tem, enfim, não tem transparência, não tem nada, você não nota isso. Mas se eu reduzir, por exemplo, a opacidade aqui dessa minha camada, olha só, começo a enxergar que foi adicionado de uma forma um pouco aleatória, como se fosse um ruído aqui na minha imagem. Eu misturei essa cor de cima, essa cor de mesclagem, a cor base, que é a cor de baixo, com esses vários pontinhos, né, esse efeito meio de ruído, de granulado. E quanto mais eu mexer nesses parâmetros de opacidade ou também de preenchimento, de fluxo, eu vou conseguir ter uma forma diferente ali de mesclagem. Então você vai ajustar esses parâmetros de acordo com as suas necessidades do seu projeto. Mas a ideia dessa camada aqui, esse modo, né, de dissolver, é esse. Ele cria uma forma meio aleatória, dando essa ideia de ruído. Outra maneira da gente fazer essa interação entre camadas é através do modo escurecer. No modo escurecer, o programa vai entender que você vai pegar a cor que está em cima, a cor que está embaixo. Ele vai procurar o tom mais escuro. Então, aqui assim, nesse ponto específico, qual o tom mais escuro que eu tenho? É o tom que está em cima ou é o tom que está embaixo? E ele vai colocar esse tom mais escuro na imagem. E esse vai ser o resultado, né, da minha imagem. Então, aqui que eu tinha um verde que era mais escuro, é o verde que prevaleceu. Aqui que embaixo era o pelinho branco do cachorro, acabou prevalecendo esse tom rosado da camada de cima. Então, a ideia
do modo de mesclagem e escurecer é esse. E aí, se você abrir aqui o modo, esse menu com as várias opções, né, você está vendo que, por exemplo, tem escurecer, tem multiplicação, superexposição de cores, linear, cor mais escura. Tem vários modos que estão dentro aqui desse modo, desse mesmo bloco aqui do modo escurecer. Assim como tem vários dentro do clarear, do sobrepor. Enfim, a ideia é que eles estão organizados de um modo que funções relativamente semelhantes vão estar colocadas juntas. Então, se você precisa escurecer a sua fotografia, você pode usar esse modo escurecer, que eu já mostrei para você. Você pode usar qualquer um desses outros, que também vai ter uma ideia de escurecer. Cada um com a sua especificidade, então você não necessariamente vai usar sempre o modo escurecer ou um outro, você vai ver o que é adequado para o seu trabalho. E isso vale para todos os modos, tá? Então, o escurecer vai fazer isso, a gente já viu. Na multiplicação, ele vai meio que multiplicar a cor base pela de mesclagem e aí vai gerar sempre uma cor mais escura. Perceba que quando você faz isso com branco, não tem diferença, né? Mas quando você coloca o preto, vai ficar tudo preto. E quando você usa outra cor, vai ter um resultado ali intermediário, mas que vai ser mais escuro que a cor base original. Na superexposição de cores, você vai escurecer, de um modo geral, ali a cor base, tentando refletir a cor que era da mesclagem. A ideia é que você vai ter uma foto ali com um contraste mais acentuado, como você percebe aqui. E, inclusive, né, se você aplica o branco aqui, não está notando diferença, mas o preto, olha só, ele parece que só deixou tudo preto, mas você consegue ver uns detalhezinhos ainda aqui, mínimos. Então, existe de algum modo ele atua diferente ali no preto, né? Mas acho que vai ser um caso muito específico para você usar um preto numa superexposição de cores, tá? São só alguns extremos para você entender melhor as possibilidades. A superexposição linear, ela também nessa ideia de escurecer, a ideia é que ela vai, escurecer a cor base, tentando também refletir essa cor de mesclagem, mas vai reduzir o brilho. Então, no modo anterior, você tentava aumentar o contraste e aqui você tenta reduzir o brilho. Outro grande grupo aqui, clarear. Clarear, esse primeiro modo, ele vai ser semelhante, só que oposto ao modo escurecer. Então, pega a cor base, a cor de mesclagem, tenta entender qual tom é o mais claro, e aí vai ser esse que vai ser o tom resultante ali. Na subexposição linear, você vai clarear essa cor base tentando refletir a cor da mesclagem e vai acabar aumentando o brilho da foto como um todo. Então, você percebe que foi um resultado bem claro, até se perdeu bastante aqui os detalhes da minha imagem. Quando a gente entra nesse próximo grupo aqui, sobrepor, confesso que é o grupo que eu mais uso, tá? Dentro do grupo sobrepor tem várias opções aqui de luzes, e o sobrepor ele vai misturar então a cor, você pega a cor base, a cor da mesclagem, né? E você vai manter a sombra e luminosidade da cor base, mas acaba adicionando a cor mesclagem, a cor de mesclagem ali, a minha cor base. Então você pega alguns parâmetros de uma das imagens e outro parâmetro da imagem colocada acima. Eu uso bastante mesmo, acho que é o modo de mesclagem que eu mais uso, assim, com exceção do normal, é esse luz indireta. Luz indireta eu vou acabar ou escurecendo ou clareando, dependendo do que eu coloco em cima, né? E ele vai manter ali um pouco dessa cor de mesclagem, então eu adiciono como se estivesse jogando uma luz, no caso aqui meio rosada, né, na minha imagem, e eu consigo então ter essa ideia de cor e essa percepção de ao mesmo tempo cor e luz. Gosto muito dela, fica uma coisa mais suave, mas bem interessante. Vou até adicionar aqui uma outra cor para você perceber um pouco melhor. Deixa eu pegar aqui uma cor contrastante, ó, mais contrastante. E aí eu consigo pintar, consigo colorir de uma maneira não muito marcada, né, um pouco mais suave. Consigo colorir essa minha imagem, como se eu jogasse uma luz naquele tom. A luz direta, ela vai ser uma luz semelhante ali à luz indireta, só que uma luz mais forte, uma luz que está jogada ali em cima mesmo, né? Então o efeito fica mais acentuado, eu não uso tanto, mas você pode usar também dependendo do trabalho.
Um modo que eu confesso que eu nunca utilizei, que pelo menos eu não me lembro de já ter utilizado, é esse modo de diferença, que ele vai tentar subtrair, né, a cor de mesclagem a partir da cor base, ou o inverso, vai depender do brilho dessas cores, né, dessas imagens, e aí você vai ter um resultado bem diferente ali do que você tinha originalmente. Então você vai ter um resultado como esse aqui que você está vendo. E o último modo que eu vou mostrar para você agora é esse modo de matiz. Matiz é bem legal. Matiz você vai pegar e colorir a imagem de baixo ali, né, no caso, a partir da matiz, ou seja, da cor que eu tenho aqui em cima. Então eu tinha aquele rosado, olha só, está colorindo aqui tudo de rosa. Eu tinha o branquinho, ele coloriu de branco, então na verdade ele acabou trazendo essa ideia dos tons de cinza para minha imagem. E o preto, bom, ficou tudo preto. Vou botar ali naquele meu azulzinho para você ver. Eu consigo colorir agora o meu cachorrinho azul, parece um roxo na verdade. É isso, gente. Então, modos de mesclagem eles vão ser muito úteis para você colorir alguma coisa, para você iluminar alguma coisa. Pense que quando você trabalha com cores, você está, enfim, colorindo. Quando você trabalha com branco ou preto, você está iluminando, geralmente, tá? Não que necessariamente você tem que usar só o branco e só o preto para iluminar, por exemplo. Você pode usar até outras cores. Mas você não vai fugir de usar muito branco, usar muito preto para poder trabalhar essa questão da iluminação. E, obviamente, né, cores para trabalhar com coloração. Então é isso, essa é a nossa primeira aulinha, ali, primeiro assunto para trabalhar com edição de fotos. Me acompanha que a gente vai ver um pouco mais em mais alguns vídeos. Um abraço!